vídeo do canal Agilize Cosméticos. Eu sou Patrícia Vasconcelos, técnica da Agilize, e hoje nós iremos apresentar para vocês um vídeo de mechas clássicas, uma das coisas que vocês têm pedido muito. Nós vamos aprender hoje como aplicar aquelas mechinhas de raiz sem que esse cabelo fique manchado, porque tem muita gente que não gosta de esfumar o cabelo. Então hoje nós iremos fazer uma técnica sem que vocês precisem se preocupar com esfumadas de raiz, quantidade de produto ideal para que esse descolorante não vaze, causando assim manchas, que é um problema que muita gente tem. Mas antes de eu te ensinar essa técnica maravilhosa, já aproveita, segue a Agilize nas redes sociais, porque lá nós postamos conteúdo semanalmente para vocês. E não se esqueça de se inscrever no YouTube. Já ativa aqui o sininho para receber todas as notificações. E se você é novo por aqui, já aproveita e dá uma volta para conferir todos os conteúdos que nós temos lá esperando por vocês. Eu vou apresentar agora para vocês a nossa modelo, a Daiane. A Daiane ela já é nossa modelo de outras técnicas, só que hoje a gente vai fazer um loiro pérola. Olha que perfeito! Além de aprender a como fazer as mechas de raiz sem marcar e sem precisar esfumar, a gente ainda vai aprender a criar um loiro pérola super personalizado que vai ficar perfeito com o tom dela. O cabelo da Daiane, nós fazíamos antes uma técnica de ombré. Hoje, então, nós iremos trocar e iremos fazer as técnicas de raiz. Então, ela vai ficar bem mais loira. Nós já preparamos a mistura que nós vamos utilizar na nossa modelo. Aqui, eu fiz o pó descolorante da linha White 9 tons. 1 para 1,5. Nós vamos utilizar a oxidante de 20 volumes. Como o cabelo dela já é claro, não tem necessidade de uma volumagem mais alta que essa. Aqui, como vocês podem perceber, o pó descolorante ele tá um pouquinho amareladinho, porque nós estamos utilizando também o Plex. O Plex ele é extremamente importante, principalmente quando vocês vão fazer retoque de raiz, onde já tem aquela emendinha que tá mais clara. E esse produto, eu tô apresentando para vocês porque ele tá de cara nova, ele vem numa embalagem um pouquinho menor, né? A pedido de muitos, aí ele sofreu essa redução de tamanho. Vocês podem fazer com ele diversos protocolos, então ele não é só para misturar com pó descolorante, não. Vocês podem fazer protocolos pré-mechas, quando o cabelo já está sensibilizado e a gente vai preparar ele para receber a descoloração depois de algum tempo, tá tudo aqui o protocolo. Pra gente iniciar aqui o processo de mechas, eu dividi o cabelo da Daiane numa divisão bem simples. Separamos aqui o topo, as duas laterais, tá? A divisão do topo, a gente pega sempre uma noçãozinha aqui do arco da sobrancelha. E aí a gente tem o topo. E aí na mesma linha nós temos a lateral e duas divisões bem simples na parte de trás. Aqui, como vocês podem perceber, ela raspou, né? Tá crescendo, então essa parte aqui a gente não vai mexer, a gente não vai fazer, tá? Vou começar soltando aqui a primeira seção. A gente vai separar uma mecha bem fininha. A mecha, quanto mais fininha ela tiver, mais rápido é a minha descoloração e mais uniforme. Então, o que evita de dar variação de cor, quando vocês pegam o cabelo, abrem o alumínio e tem aquelas marcas onde o pó descolorante não descoloriu, como deveria, é porque às vezes a mecha tá muito grossa. Então, a gente tem que pegar mechas mais ou menos assim, ó, transparentes. E aí, eu vou fazer o processo de tecer. A gente vai fazer aqui mais ou menos a mesma proporção. Então, o mesmo tamanho que eu costurar a mecha que eu vou descolorir, vai ser o tamanho da mecha que eu vou deixar sem descolorir. Vou utilizar aqui um alumínio simples. Vou posicionar perpendicular aqui a cabeça. Tá? Então tem muita gente que faz isso daqui e aí já começa o erro, porque o pó descolorante ele vai ficar longe e aí vai dar aqueles gatinhos que a gente tem aqui que geralmente fica mais amarelado. Então sempre bem grudadinho aqui. Outra dica, eu sempre descarrego o meu produto para depois eu começar a aproximá-lo da raiz, para evitar excesso e evitar que esse produto com esse excesso vaze e cause as manchas, né? Apliquei bem aqui, agora eu vou começar a varrer esse produto com menos intensidade para as pontas. Eu não vou deixar muito produto nas pontas desse cabelo. De vez em quando eu viro também o pincel para que esse produto penetre na parte de baixo. E aí eu vou passar. Quando
eu vejo que as pontas precisam de um pouquinho de clareamento, eu passo com pouco produto, que já vai ser suficiente para limpar. Então a dica aqui é assim, ponta que já tá clara, se você for passar, passe pouco produto. Se eu passar muito, às vezes eu sensibilizo. Então um pouquinho de produto só para dar uma limpadinha, e aí onde eu tenho que clarear mais, eu aplico mais uniformemente. A minha dobra também é uma coisa bem importante aqui nesse processo. Aqui nesse cabelo, eu vou fazer a primeira dobra sem pegar aqui onde eu descolori. E aí eu vou levar esse alumínio passando um pouquinho da linha. E sabe essa partinha que fica embaixo? É ela que vai me proteger para esse cabelo não manchar. Então eu vou levantar esse alumínio e vou arrumar aqui de uma forma com o pente que eu veja que, olha, ele protege. Tá vendo? Então é isso aqui que vai evitar também que o cabelo fique manchado. E aí, eu dobro. Eu gosto de dar uma dobradinha assim, ó, para esse alumínio não descer, tá? Isso é uma dica também, porque tem cabelo que escorrega, tem cabelo que você faz e a tendência, às vezes, é escorregar o alumínio. Então eu gosto dessa dobrinha. Eu acho que dá mais segurança se a cliente for até o banheiro, quiser andar pelo salão, tá? A segunda mecha, eu vou fazer assim, porém a gente vai deixar um pouquinho de contraste, para ela não ficar totalmente loira, assim, como se fosse uma global, né? Porque quando você puxa muita mecha, mesmo na técnica clássica, vira que uma coisa só, né? Então, como eu não quero esse efeito, eu vou deixar um pouquinho e vou já pegar a segunda mecha. Então, é esse tanto aqui que eu vou deixar, tá? Poderia fazer todo ele? Poderia. Se ela quisesse ficar bem loira, sim. Mas aqui não é o caso. Então eu vou deixar um pouquinho de contraste. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Notem que eu tô deixando o último sem fazer. Porque quando eu começar esse lado, aqui eu vou pegar o último, senão vai juntar e ficar aquela mecha grossa, que muitas vezes, né, a gente observa em algumas técnicas. Então, a mesma coisa, mechas transparentes. E aí a gente vai colocar. Outra dica para quem trabalha, às vezes, tem um pouco de dificuldade com o pincel, é passar um pouquinho de produto aqui, ó. E aí, colar esse cabelo no produto, tá? Assim também dá super certo. E aí eu descarrego e venho aplicando o pó na raiz com menos intensidade, porém bem pertinho, tá? Eu não posso deixar esse produto passar da linha do alumínio, senão ele vai manchar. E aí a ponta daquele jeito com menos intensidade. Pontas que já estão bem claras, eu evito. Nós vamos fazer isso nas duas seções até chegar à parte de cima. E aí, então, nós vamos passar para a lateral. Terminamos aqui a seção da parte de trás. As duas últimas mechas, como o espaço foi pequenininho, nós colocamos com uma só, tá? Então, aqui fizemos essa lateral, a outra lateral, e aí sobrou um pouquinho de cabelo, a gente colocou em duas mechas. Já apliquei uma lateral e agora eu vou aplicar a outra para vocês verem como que foi feito. A divisão fica um pouquinho diferente. Aqui ela tem um contorno antigo, então a gente vai fazer essa seção separando e dando ênfase nesse clareamento que ela gosta. Então primeiro eu vou começar com uma mecha tradicional aqui como nós estávamos fazendo. Eu vou costurar, essa daqui eu vou pegar um pouco mais fina, porque ela faz parte do perímetro aqui do rosto. A gente vai aplicar da mesma maneira, pegando bem pertinho da raiz, mas sem encostar, sem passar do limite do alumínio.
E as pontas aqui da frente, elas estão bem claras, então eu não vou aplicar. Eu vou deixar ela aqui de ladinho, porque não tem necessidade de clarear, não. Agora, aqui na frente, vou separar. Vou trazer aqui esse cabelo bem perto do rosto e vou costurar as mechas bem fininhas aqui. Porque quando ela prender esse cabelo, vai dar aquele efeito de mechinhas mesmo. Eu poderia também, para as clientes que não gostam do efeito das mechas grudadas na raiz, trabalhar com esfumado, que fica bem bonito. Aqui, como a proposta desse vídeo é mostrar mesmo um cabelo sem esfumar, para aquelas clientes que gostam dessa intensidade de raiz bem clara, então a gente não vai esfumar. Mas se eu quisesse um trabalho com uma transição de cor mais leve, eu poderia, depois que eu terminasse, já vir com esfumado de raiz. E aqui eu vou fazer 2 mechas assim, sem dar o espaço, porque é a parte mais clara do cabelo dela. Percebam que tá bem fina, tá bem transparente mesmo. Separar as pontinhas novamente. E aí a gente vai dar sequência da mesma maneira que a gente fez a parte de trás, com o intervalo. Então aqui a gente vai já começar a deixar a mecha com intervalo. Como ali eu fiz, aqui eu vou pular. Então eu estou deixando um espacinho entre uma e outra. Eu vou fazer toda essa lateral e depois a gente já vai começar o topo. Já com a lateral aplicada, nós vamos iniciar aqui o topo. Então eu vou dividir da mesma forma que eu estava dividindo a parte de trás. Vou dar um intervalo bem pequenininho. Separei a primeira. A gente vai fazer toda essa divisão de horizontal mesmo. Poderia ser feito dividido ao meio o cabelo? Até poderia, mas dessa maneira as mechas elas ficam menos marcadas. Então por isso que eu estou optando por essa divisão hoje. Aqui eu vou deixar uma e vou puxar. Cuidado, deixa eu só deixar o espaço aqui que a gente não deixou. Vou deixar uma e vou puxar. E ali eu termino deixando uma também, para que essa mecha não emende. Que eu vou aplicar colocando o alumínio bem rente ao couro cabeludo ali. Então coloquei, assim fica bem limpinho o processo e eu consigo chegar mais perto. Com pouco produto na raiz, sem acumular, para esse produto não espumar para a raiz. E aí a gente faz o mesmo processo de aplicação da parte de trás. Sobre essa parte da franja agora, eu sempre faço essa parte frontal de franja por último para frente. Então eu vou até aqui mais ou menos, que dá o quê? Um dedinho, e deixo a franja. Primeiro, porque fica confortável, senão a cliente vai ter que ficar com a cabeça muito levantada por muito tempo e acaba doendo o pescoço. E segundo, porque o trabalho fica mais bonito quando a gente trabalha
a parte da franja separadamente. A gente consegue criar alguns efeitos que com alumínio para trás ficaria mais difícil. Então aqui eu vou separar esses cabelinhos bem fininhos da franja. Como ela tinha um contorno, o que eu vou fazer aqui vai ser valorizar um pouco mais essa frente. Então eu não vou dar intervalo entre as mechas. Eu vou costurar um pouco mais fino do que a gente estava costurando e bem juntinho, sem dar muito intervalo. Então vai ficar assim. E aí a gente vai dar um efeito de clareamento mais acentuado para frente. Vai ficar como se fosse uma progressão de cor, terminando com a frente mais iluminada. Do mesmo jeito. Na hora de dobrar o alumínio, eu vou dobrar sem terminar a minha dobra. Eu vou simplesmente deixar aqui, porque depois eu vou pôr esse alumínio para trás. E eu vou fazer 3 mechinhas sem dar intervalo, mas bem fininha, com a mesma técnica. Percebe que o contraste que sobra é bem pouco, bem fino. Agora a gente vai colocar o cabelo para trás, o alumínio para trás, e nós vamos reforçar aqui com um pouquinho produto, tá? Não pode ter excesso, essa franja. Então eu vou terminar a minha dobra. Aí eu vou dobrar para trás. E esse cabelinho que sobra, eu venho aqui, ó, e coloco para trás junto. E aí eu vou encaixando todas elas ali para trás para ficar mais confortável para ela. Um pouquinho de produto e passa sem deixar excesso. Senão ele fica longe da raiz. Só que não tem excesso de produto. Nós já estabilizamos o pH do cabelo dela com neutralizante universal. Esse é um passo bastante importante, porque como vocês sabem, o pH do pó descolorante ele é alto, então a gente precisa estabilizar, por isso o uso do neutralizante universal. Feito isso, agora a gente vai partir para a parte do tonalizante. A gente vai utilizar o 1289, já é um pérola. Eu estou utilizando, gente, essa base tão alta, porque nós abrimos uma cor já bem clara, né? O cabelo dela já estava com algumas mechas, então por isso a escolha dessa base tão alta. Mas também poderia ser trabalhado com 10,89 se vocês não atingirem um fundo de clareamento tão alto. Só lembrem, quando vocês forem preparar o tonalizante, de bater o pigmento antes de colocar a loção matizadora. Aqui eu estou utilizando 6 volumes, que é muito melhor do que a 10 volumes, por exemplo, porque a concentração do pigmento vai ficar muito maior. Mas lembre-se de volatizar a amônia. Se vocês tiverem dúvida de como faz isso, dá uma passadinha no nosso vídeo anterior, que ele tem o passo a passo certinho de como vocês vão volatizar essa amônia. Feito isso, posso colocar a loção matizadora e aí a gente vai fazer a aplicação. Eu vou começar aplicando as pontas primeiro. Então, eu vou aplicar o tonalizante primeiro aqui nas pontas, que é onde eu tenho as mechas antigas. Se eu aplicar na raiz, eu vou ter que tirar da raiz e aí eu vou acabar tirando o produto das pontas. Então, o ideal quando eu tenho mechas antigas é sempre começar a tonalizar pelas pontas. Eu aplico aqui. Não preciso dividir o cabelo em mechas muito finas não, porque é só para uniformizar a cor. Eu consigo aplicar aqui no lavatório mesmo. E a gente vai fazer toda a aplicação nas pontas e depois nós vamos voltar a aplicar na raiz. Vou dar uma pausa aqui de uns 2 minutinhos e aí eu vou aplicar essa raiz.
Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal e se esse conteúdo tem te ajudado, ajude a gente também. Então já deixa aqui nos comentários aqui embaixo os conteúdos que vocês querem receber, as técnicas que vocês têm vontade de aprender, que a gente vai preparar e vai trazer aqui no canal para vocês. Vamos ver como ficou o cabelo da nossa modelo? Então esse é o efeito das mechas clássicas, um cabelo com mais definição. Se vocês seguirem aquelas dicas que a gente deu, de não deixar o excesso de produto, da dobra, de estar daquele jeitinho que a gente dobrou o alumínio, vocês não vão mais ter problemas com aquelas manchinhas que às vezes vazam e dá super trabalho para corrigir. Esse é o efeito final. Aquelas 3 mechas que nós deixamos na frente deu um contorno super bacana e suave e o cabelo dela ficou simplesmente maravilhoso. A parte de trás do cabelo dela também ficou com um caimento bem uniforme, as mechas não ficaram marcadas, bem rente à raiz, né? Que é que toda cliente que gosta dessa mecha clássica pede, que as mechas estejam bem grudadinhas. Levanta assim um pouquinho, daí pra gente mostrar. Então a mecha sai bem da raiz e totalmente sem marca, sem mancha. Espero que vocês tenham gostado do resultado final desse cabelo e eu aguardo vocês aqui no canal da Agilize até o próximo vídeo.